E é legal hoje que o encontro síncrono traz um contato maior, né, da turma entre si. É muito bacana isso, né? E então vamos começar o nosso encontro hoje, dia 29 de julho, né? E a gente veio conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Primeiramente, eu queria saber se estão gostando da disciplina, da temática. Vocês já tinham pensado em estudar uma disciplina com esse tema? Comunicação empresarial? Alguém já chegou a estudar em algum curso? Luciano, sim. Porque é um tema muito, vamos dizer assim, muito atual, né, gente? A comunicação hoje tem um protagonismo muito grande. Se a gente olhar como as empresas hoje estão organizadas, né? Se a gente olhar exatamente hoje a ideia de uma nova gestão, né? Um outro olhar, né? Para a governança, a gente percebe como a comunicação tem um papel importante nas organizações. E além das organizações, eu diria para a vida humana, né? Isso, como disse a Beatriz, a comunicação é essencial e é a base de tudo. É verdade, a comunicação ela tem um protagonismo muito grande na nossa sociedade, né? A gente percebe, hoje nós somos digitais em muitos aspectos, a nossa vida virou, né, uma vida digital, a gente tem aí várias interfaces diferentes, né, e em todas elas a gente é mediado por uma comunicação, né, por uma linguagem diferente, e o ser humano só se torna humano, né, no contato com o outro, e esse contato também é mediado pela linguagem. Então, eu sempre falo assim que a turma de comunicação tem um certo privilégio, né? Porque eles estão aí dominando o mundo em todos os sentidos, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, sobre a nossa disciplina. Quem quiser aproveitar para tirar alguma dúvida, aproveitar, né, a chance. E vamos construir aqui duas atividades que são interessantes só para nos dar um pouquinho de conhecimento como a gente vai fazer nas questões objetivas dos circuitos que muitos já estão fazendo, que eu vi no próprio fórum, né? Então, a gente aqui conversa um pouco sobre isso para poder enriquecer essa experiência nessa disciplina, né? A Unileia, não sei se alguém aqui já fez uma outra formação, e a Unileia tem uma estrutura diferente, né? E, em regra, a gente tem numa universidade uma disciplina que ela ocupa o tempo de 6 meses, né? E a gente fica aquele tempão fazendo várias disciplinas simultaneamente. Na Unilê, a gente tem aqui a vantagem de ter disciplinas condensadas, né? Elas são específicas. Então, você se concentra um pouco mais, você se dedica um pouco mais e vai caminhando ao longo dos meses, a cada 4 semanas, uma nova. Então, esse é um modelo europeu, né? Um modelo diferente do nosso, mas que traz uma eficiência muito interessante, né? Porque você concentra seus esforços, você está ali com a mente concentrada e só, salvo engano, as disciplinas de Apex que elas são estendidas, né? E porque elas fazem um trabalho interdisciplinar, né? Para a Roberta é a primeira formação, tá adorando, né, Roberta? Que bom, que bom, que bom. É muito dinâmico mesmo, viu, Luciana? É muito dinâmico. Eu gosto mais dessa. Eu tô há 25 anos, então deixa eu falar um pouquinho rapidamente de mim, né? Eu tenho uma formação multidisciplinar, né? Como muita gente hoje em dia, e isso não é mais uma coisa assim inédita, acho que vários profissionais hoje buscam formações diferentes, né? Eu sou formada inicialmente lá atrás em comunicação social, depois eu fiz filosofia, depois eu fiz direito. Agora eu faço psicologia também, né? Mas aí é uma paixão pessoal minha, né? Para o meu futuro, para minha fase da terceira idade, né? E acabei seguindo a carreira acadêmica, né, na filosofia e também no direito. Então, lecionando nessas duas áreas da filosofia, do direito, e advogo ainda, mas mais na área de consultoria, né, na área de compliance, que exatamente fala um pouco de comunicação, fala de conformidade, de ética, né? Então, hoje eu atuo mais nessa parte de consultoria, não mais na parte do judiciário, né? E gosto muito de lecionar, sou professora há 25 anos, né? Universitária, nunca fui para o ensino fundamental nem médio. No caso, a filosofia me levaria, né, para o ensino médio, mas eu, na época que eu me formei, eu acabei tendo a oportunidade, na época eu já tinha, eu tinha terminado a licenciatura, então terminei o mestrado, e assim.
com mestrado, a escola não faria muita diferença, mas a faculdade já me, me agarrou naquele momento, né? Surgiu uma oportunidade para eles, era interessante. Eu tinha mestrado já, aí fui contratada, depois fiz o doutorado para poder completar o ciclo, né? Que para professora é importante. E hoje eu divido um pouco a docência com a consultoria na área de compliance, né? Como um trabalho de uma consultoria jurídica voltada para compliance, né? E gosto muito de filosofia, de literatura, de leitura, e fico encantada sempre com essa disciplina, porque ela trata desse protagonismo da comunicação que é tão importante, né? Na nossa vida de um modo geral, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, eu vou compartilhar um material que depois eu vou colocar aqui no chat para gente, só para nortear o nosso trabalho aqui, o nosso encontro, né? Então, lembrando que esse encontro síncrono, ele é uma atividade extra, né? Que a gente vai fazer aqui, vai realizar juntas aqui e juntos, né? E essa atividade vale até 30 pontos, né? Então, cada um que está participando aqui terá essa pontuação extra. Claro que não é automático, tá, gente? Assim que a gente terminar, amanhã eu consigo lançar, ou até sexta-feira eu vou conseguindo lançar, né? Porque a gente está na semana, essa semana eu marco todas os meus encontros síncronos. Então, vamos falar um pouquinho, de um modo geral, da nossa disciplina, só para a gente ter aí uma boa experiência, né? É sempre bom registrar todas as datas. Eu não tenho mais. Hoje o mundo é tão cibernético que eu não confio mais na minha memória. Então, eu coloco tudo no celular, coloco lá para apitar um dia antes. Então, usem esses recursos para não esquecer nenhuma data. Dá uma olhadinha no nosso cronograma. A gente tem prazo para participar do fórum. A gente tem prazo para fazer aquelas questões discursivas do circuito integrador. Lembrando que ali só dá para fazer uma única vez, não dá para refazer, né? Então, assim, organiza para dar tudo certo. Porque quando fecha para vocês a disciplina, fecha para mim também. Eu não tenho nem como socorrer aquele que perdeu o prazo, né? Então, é interessante registrar todas as datas. Sempre olhar o plano de ensino. O plano de ensino da disciplina, ele traz um mapa do que você vai estudar, daquilo que nós vamos conhecer, e aí você tem como comparar também com o nosso material didático, o nosso livro didático, e guarda esse material, porque hoje a gente tem muitas oportunidades de concursos, né? Processos seletivos. Hoje a área de comunicação em muitas empresas ela é forte. Então você tem ali um material bacana para estudar, seja para um concurso, seja para uma seleção. É claro que a gente diz, né, que o papel aceita tudo. O diploma, ele é sempre muito importante, né? Ter um bom diploma, com um bom CR, fazer certificações. A gente tem vários cursos interessantes, cada um na nossa área, né? Ir buscando. Tem plataformas maravilhosas hoje que oferecem cursos como o Udemy, ou Udemy, como alguns chamam. Tem CL, tem tantas outras aí que você faz várias certificações. O próprio INEP não é. Como é o nome, meu Deus? Agora me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Eu hoje olhei tanta plataforma. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Que é do governo. Daqui a pouco eu lembro e passo para vocês. Que também é gratuita. Essa é gratuita. E tem vários cursos com certificação. E se você cumprir uma determinada trilha. Fala, querida Janaína. Boa noite, Tudo professora. bem? Prazer conhecê-la, graças a Deus. Você sabe se tem alguma pós gratuita? Pode, eu acho que não, mas você consegue fazer. Porque tem graduação por PCD, né? Para PCD gratuita. Tem, A senhora tem. sabe se existe para PCD também pós gratuita? Não sei. Eu posso até pesquisar, mas não sei. Não sei. Agora o que eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Essa plataforma eu usei muito, que eu fui agente pública, né? Eu trabalhei na uma secretaria de integridade pública e lá nós éramos muito incentivados. Eu trabalhei com compliance público, né? Muito incentivados a capacitações, né? A uma formação. Deixa eu pegar aqui, me fugiu mesmo. Você vê como a cabeça da gente é danadinha? Às vezes a gente. Deixa eu pegar aqui o nome direitinho para vocês, porque vale a pena
aproveitar essas formações, né? Deixa eu ver aqui. Nananã. Aí quando eu quero achar, eu não acho. É muito legal. Ah, tem aqui, peraí. ENAP. Porque eu tô com INEP na cabeça por conta do ENAD. É ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Na plataforma da ENAP, os cursos são gratuitos e você tem tudo, simplesmente ENAP. 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 É tudo mesmo, tá, gente? Vocês têm cursos sobre assédio moral, sobre comunicação não violenta, tem várias na área de administração, várias na área de finanças, várias na área de gestão. Então, assim, de gestão de risco, sempre vai trazendo para a gente mais conhecimento. Quanto mais você tiver, melhor. E você vai tendo esses certificados que são bem bacanas e vão fortalecendo a formação de vocês acadêmica, né? Então, aproveitem tudo. Então, vale a pena guardar o nosso e-book, fazer uma pastinha para cada matéria, porque na hora que você precisar, então, por exemplo, vai fazer uma entrevista num processo seletivo, é bacana você mostrar que você tem outros conhecimentos além daquele técnico, né? Que você tem, vamos dizer assim, uma percepção do hoje, do que está acontecendo, das questões, que você tem um pouco de conhecimento sobre essa sociedade da tecnologia da informação. Por exemplo, hoje todo mundo precisa saber um pouquinho sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês acreditam que a turma da Mônica lançou uma cartilha no site ensinando o LGPD para as crianças? Olha que coisa bacana. Saiu recentemente, esse mês, acho que foi na primeira quinzena, né? Na segunda semana de julho, saiu essa cartilha da Turma da Mônica ensinando o LGPD. Achei fantástico. Então, hoje todo mundo tem que saber um pouquinho mais e procurar se manter bem atualizado. Então, vale a pena olhar o plano de ensino, guardar o e-book, pesquisar os assuntos correlatos, ir buscando essas formações paralelas, né? E aproveitar as orientações pedagógicas, né? Aproveitar todas as orientações pedagógicas que vocês podem ter com os professores tutores, com todas as pessoas, né? Seguindo aqui, vamos lá aqui. Eu queria provocar vocês num ponto interessante. Bom, que mundo é esse que a gente vive, né? Como é que está esse mundo no que diz respeito à comunicação, né? Pensando aí em termos de comunicação, de tecnologia, qual o lugar da linguagem, qual o papel que a comunicação tem no mundo das organizações, na nossa vida. E será que eu posso dizer que a comunicação ela ocupa um pilar estratégico, tanto na sociedade como nas organizações? O que que vocês pensam? Quem gostaria de falar um pouco assim da impressão que teve lendo a disciplina, que começa falando da globalização, né? A comunicação, ela é essencial, né, para bom funcionamento da empresa. Eu, por exemplo, trabalho no hospital, né? A gente tem que se comunicar muito entre setores, né? E se não flui a comunicação, não flui as informações, né? Como chega até os outros setores e fica muito desconexo, né? É verdade. É super essencial. E vocês já repararam que nós somos essencialmente comunicação, né? Porque a gente está o tempo todo. Primeiro, a gente vive hoje no mundo da tecnologia, da comunicação, da autocomunicação de massa, né? Porque eu mando direto para a Janaína, Janaína manda direto para o Luciano, que manda para a Gabriele, que manda para a Paola, e a gente vai se relacionando hoje de uma forma muito diferente do que a gente tinha anos atrás, né? Eu estava comentando sobre isso, eu lembro um tempo atrás que você tinha como uma referência de informações, notícias, a mídia tradicional, né? Você ligava a televisão, né? As pessoas mais antigas falavam isso, ligava a televisão para saber as notícias, ouvia o rádio para saber as notícias. E muitas já vinham com atraso aí de uma semana, né? Hoje a gente tem acesso a tudo imediatamente, né?
a gente acessa as informações imediatamente, ao vivo, né? Você consegue, e as pessoas se falam entre si, um envia para o outro, você não precisa mais desse campo, né, dessa mídia tradicional comandando todas as coisas. Então, é uma força muito grande. E as pessoas também aprenderam a lidar com isso, né? As pessoas fazem, eu não, eu assim, eu às vezes eu nem tenho muito tempo, mas o pouco que eu vou e olho nas redes e eu fico assombrada como pessoas têm habilidades para fazer certos vídeos, né? Imagens, vídeos, brincadeiras. O TikTok tem muito isso, né? Que você fica assim, nossa, quantas habilidades e competências a gente tem hoje que a gente não tinha um tempo atrás, né? Olha, eu trabalho com criança, eu não sei até onde isso está sendo bom, porque É, para mim as crianças estão completamente alienadas. Elas não sabem conversar direito, não sabem nem falar o português direito, não sabem o que é um livro. Para isso é mim, verdade. dá dó dessa nova geração que está vindo. Ainda bem que eu não tenho filho, porque dá dó. Não, tem esse lado também preocupante e desafiador, né? Desafiador. Isso mesmo. Desafiador. Ainda mais que está causando muita violência, né? A gente está aí com a nova lei de bullying, né? Com muita violência na escola. Vou te dar a palavra, Luciana. Muita violência acontecendo no Brasil todo, nas escolas. É, tanto é que eu considerei uma vitória a gente tirar o celular das escolas, né? Eu considerei isso uma vitória. Agora, precisa de uma cultura sendo construída aí com mais informação para poder mostrar os malefícios do excesso de tela, que aí é aquilo que a gente chama, né, do perigo da comunicação, né, gente? Olha como eles têm um poder, né, muito grande sobre E o o duro, comportamento. Clara, é que não é Ah, só com crianças. não, Tem, adulto também. tem, tem pessoas, tem meninas de 20 anos, 20 até 24 anos, fazendo cursinho até de medicina, gente, medicina, que é só para quem tem dinheiro. E está sofrendo bullying lá dentro, que sai com um psicológico abalado, porque tudo hoje são as doenças novas, né? Que também surgem com isso. Então, para mim, a comunicação veio desde os primórdios e hoje está ficando, com o excesso de informação, as pessoas estão ficando alienadas. Sim, sim. E, Luciano, o que é que você tem para nos contar? Conta aí. Complementando o que a Janaína falou, é muita informação e as pessoas não estão sabendo absorver isso. As pessoas não sabem mais ler. Hoje tinha um texto que eu coloquei num grupo do trabalho, eu também trabalho no hospital, sobre o Vale Transporte aqui no Rio de Janeiro está mudando, as novas regras. As pessoas leram o texto e não entenderam. Luciana, eu não entendi. Um texto de 5 linhas. Quer dizer, o cara tem tanta informação, tanta coisa, que ele está perdendo a percepção do entendimento. Ele lê e não entende o que está Sim, escrito. Eu é não verdade. sei. Muita coisa sem contar o excesso. As pessoas estão tendo as coisas muito mastigadas. Elas estão perdendo a capacidade de raciocinar. De tanta informação que está chegando ao mesmo tempo, é muito bom, porque a gente tem o mundo na nossa mão. Mas, ao meu ver, não estão sabendo usar. É verdade. E, Roberta, diga. Sem falar também que a gente tem que ver a fonte das informações, né? O que de Uhum. fato é verídico e o que de fato não é, né? Porque nem toda informação é verdadeira. É verdade. Nem hoje, assim, tem, né, muita blogueira de Instagram ali faz publicidade de gominha que cresce cabelo e não sei o quê, e, né? Quais os embasamentos científicos para comprovar, né? Não é só dizer que É é bom, verdade, ai, né? meu cabelo cresceu tanto, não sei o quê, então comprem, né? A gente tem que buscar a informação assim e saber o que de fato a gente vai absorver, né? O que de fato é verdade. E hoje, com a tecnologia, você tem vídeos com a voz e a imagem das pessoas com uma perfeição absurda, né? E é uma questão que está sendo muito colocada. Aí, o que que a gente pode dizer? A comunicação, ela tem um protagonismo muito grande. E essa tecnologia que nós temos hoje nos coloca num outro patamar de responsabilidade ética, porque a gente vai ter que lidar com esse grande desafio de uma geração que está crescendo com vários problemas,
porque está sendo afetado fisicamente no cérebro, né, no córtex frontal, está sendo afetado fisicamente, psicologicamente, cognitivamente, como disse o Luciano, as pessoas não estão conseguindo entender, né, a própria linguagem, né? Então, esse é um desafio muito grande. E para todos nós que estamos na sociedade tendo que enfrentar esses desafios, né? Esbarrando pelas pessoas com as pessoas ao nosso lado, né, com dificuldades muito grandes e tendo que saber lidar com esses conflitos, porque tudo isso vai gerando conflito, né? Dificuldades de entendimento, de relacionamentos. Eu realmente também fico muito, muito preocupada. E eu fico preocupada e compartilho com vocês, já estou preocupada já há um bom tempo, mas eu posso dizer que nos últimos 2 anos, não, 1 ano e meio para cá, 1 ano e meio para cá, eu tenho visto que vários alunos não participam do fórum com autoria. Jogam no Copilot, jogam no Gemini, no DeepSeek, no ChatGPT, botam lá o fórum, eles vão. A IA, ela não é inteligente, ela tem limitações, ela copia e ela inventa. E aí colocam literalmente, e às vezes nem se dão o trabalho de pegar, ler, reescrever, tirar ou pesquisar. Não, colocam até com aqueles símbolozinhos da IA. Então isso me dói, porque eu fico pensando, como esse profissional vai elaborar um relatório ou vai falar, né, para a alta administração em algum momento sobre aquilo que o setor dele ou a área dele, né? Por exemplo, Roberta, daqui a pouco ela está na gestão, por exemplo, do setor dela. Aí ela vai ter uma reunião com a alta administração do hospital, que ela vai ter que passar algumas informações importantes, pleitear algumas coisas, né? Pensar em novos processos. Como é que ela vai fazer isso se ela não construiu esse conhecimento, né? Fala, Beatriz. É, eu vi um exemplo disso na empresa que eu trabalho. Eu participei de um programa na empresa de um treinamento para sucessão, e aí teve o processo seletivo e as pessoas usaram a IA a favor, só que as pessoas não tiveram a capacidade de tirar os emojis, sabe? Às vezes ele coloca assim, insira seu nome aqui. A pessoa colocou, deixou daquele jeito, então a pessoa nem leu, nem entendeu, e na hora de apresentar também não conseguiram falar também. Aí dói, De né? um processo seletivo da empresa. Então, isso está prejudicando até mesmo o trabalho. É. Eu vi uma postagem que até eu não sei se ela é verdadeira, mas suponho que sim, que era um concurso literário que foi suspenso, porque as 900 obras que foram enviadas para análise, eles descobriram que não foram feitas por pessoas, e sim por IA. E aí eles cancelaram o concurso, né? Eu até estou escrevendo um artigo agora que eu estou colocando um asterisco no título e botei artigo elaborado por autor humano. Eu vou colocar isso, porque, né? Fazer essa diferença. Mas o bom tá ficando bom para a classe dos quarentão, né? Eu não sei se você, Roberto, Luciano. Desculpa, Beatriz. Sim. Mas nós hoje temos possibilidade de trabalho bem melhores que antes. Sim, nesse sentido a gente se destaca, né? Igual o banco. O banco antigamente só pegava menininha, igual a Beatriz, de 20, 28 anos. Agora não, eles querem os quarentões, que também tem mais responsabilidade. O perfil mudou um pouco, melhorou para a gente mesmo. Mudou, graças a Deus. Pois é. E aí, dentro dessa lógica, eu trouxe aqui um desafio pensando na aula 1. A aula 1 ela é muito interessante porque ela vem com a ideia de aldeia global, de globalização, né? Eu lembro, gente, quando eu estava em 2000 falando sobre isso, né? Assim, nos primórdios aquele início da globalização, a gente teve na década de 90 uma abertura, né? E eu lembro quando eu tinha 15 anos, a gente não tinha direito do consumidor, não tinha nada disso. Você comprava um produto e ele quebrava, poxa, você não deu sorte. Então, hoje a gente está num mundo com muito mais informação e acesso realmente, mas a gente ainda estava começando esse processo. Então, a gente vê na aula 1 todo esse cuidado em falar sobre a globalização, o que é isso,
os autores que estão pensando sobre isso. E é sempre bom a gente ler, né? Pessoas que estão pensando o nosso tempo. Que a gente se entende um pouco melhor, se situa um pouco melhor, começa a perceber, né, o nosso entorno, o nosso trabalho, e isso é interessante. E aí eu trouxe aqui uma questão para a gente. Vamos tentar fazer aqui juntos essa questão. Qual é o conceito de aldeia global proposto por Herbert Marshall McLuhan? Letra A. A ideia de que o mundo se tornaria uma única nação governada por um único líder. B. A visão de que as distâncias e barreiras geográficas seriam reduzidas, conectando pessoas e culturas globalmente. A teoria de que a globalização eliminaria completamente as diferenças culturais entre os povos. D. A proposta de que a tecnologia substituiria completamente as interações humanas presenciais. A ideia de que a globalização seria limitada apenas ao comércio internacional. Se vocês precisassem escolher uma letra, qual seria a letra? Luciano já disse B. O que vocês acham? Bem confortável com a B. Marcele B. Também B. O que a gente poderia responder a esse autor, né? Esses livros, eu tenho alguns aqui, Globalismo do Otávio Iane, estou olhando aqui, Sociedade Global, dele também, que é muito boa. São autores que escreveram muito na década de 90, quando começou esse processo mais forte aqui no Brasil. Lá fora já existia, mas aqui muito forte com a abertura, né, da década de 90. Aí a gente vê que existiam muitas expectativas e muitas ideias, né? O que a gente tem hoje que a gente pode pensar? A gente tem um mundo conectado, uma sociedade em rede, e aí o autor hoje é Manuel Castells, né? A gente tem uma sociedade em rede, a gente tem um deslocamento do centro de poder para a comunicação, para a autocomunicação de massa, não tem mais as mídias, né, controlando. O que a gente tem é essa autocomunicação de massa, a gente tem o desafio da pós-verdade, da fake news, porque a pós-verdade é aquela coisa de você não ter mais a verdade como um valor, como tinha antes, né? O que é verdade hoje, né? Às vezes, como disse, acho que foi a Roberta até que falou, às vezes uma notícia é dada, o influencer que não tem conhecimento de absolutamente nada do que ele está falando, de consistente ali, né? Ele traz uma informação, aquela informação viraliza, é um fenômeno isso, né? Provoca, encadeia uma série de problemas, né? E muitas vezes algumas pessoas com conhecimento técnico gravam vídeos, colocam nas redes, mas não conseguem viralizar, né? Não conseguem ter a visibilidade que teve aquela desinformação, né? Então, são desafios muito grandes. Eu também marcaria, então, a letra B, viu? Todo mundo acho que acertou aqui. A letra B, a Onde vocês visão. estão colocando as respostas aqui que ninguém está falando? Ah, o E eu estou pessoal botou tentando aqui colocar a minha. no chat, Janaína. Espera aí que eu estou Ah, tentando, tá? porque você não está verificada. Você está assim, Janaína não verificado. Você não entrou pelo seu e-mail da Unileia? A senhora não me mandou, eu entrei Não. pela Unileia mesmo, lá nas informações. Não, você tem que se cadastrar no pacote 365 para acessar o Teams. Eu tenho, Mas o Teams da Unileia, da sua turma. eu tenho. Então, Todas as aulas que tenho eu apareço, adoro. então, é por ali que você consegue, como os outros colegas fizeram. É por ali, pelo Teams. Mas deixa hoje, da próxima vez, na próxima você faz, para você não sair e ter que voltar. Mas e Mas é a meus letra pontos? B. Não, não, não. Todos que estão aqui já vão ganhar, pode ficar tranquila. Vou até baixar logo a lista de Ó, presença. gente, desculpa aí, tá? Não, Tem que... imagina, Janaína. Isso aí. Então, aqui é a letra B mesmo, olha só. Eu até coloquei aqui uma resposta para vocês. Letra B, porque o autor, ele vai trazer esse conceito, né, de aldeia global, né, na obra chamada Galáxias de Gutenberg, prevendo que os avanços das tecnologias de informação e comunicação encurtariam as distâncias. E hoje a gente pode dizer, manipulam a gente assustadoramente, né?
porque a gente tem os algoritmos. Acho que todo mundo já fez essa experiência, né? Eu já desliguei meu celular, coloquei e fiquei conversando sobre viajar para um determinado lugar. Quando eu liguei o celular, eu comecei a receber várias anúncios de 5 noites, não sei onde, naquele lugar que eu queria. Uma vez, há pouco tempo, eu comprei um ar-condicionado, aproveitando que agora é inverno, a gente compra que é mais barato, né? Aí falei da loja em que eu comprei e comentei aqui em casa, tal. Daqui a pouco, o meu companheiro começou a receber daquela loja anúncio de ar-condicionado, né? Daquele tipo que eu comprei. Então, a gente realmente tem aí, é realmente, né, um mundo hiperconectado, é uma sociedade em rede que você acaba, onde você, muitas vezes, as pessoas estão conectadas, por exemplo, no Google, passa na porta de uma loja e depois recebe uma mensagem assim, qual foi a sua experiência na loja tal? Eu já recebi isso. E eu nem entrei na loja. Aí eu ignorei, né? Nem respondi. E a gente tem, então, um mundo que é livre, mas de repente não é tão livre assim. A gente está sendo muito direcionado, a gente vai entrando nas bolhas, né? Aí você vai começando a receber só informações sobre aquele assunto. Isso é muito complicado, porque significa que a comunicação, ela está fazendo uma grande experimentação com a gente. E tem os donos dessa comunicação, né? Quem está no topo construindo as IAs e alimentando as IAs. E aí a pergunta é, com que tipo de conhecimento, né? Monitorados o tempo todo, Luciano, você está certíssimo, é verdade. E aí a IA vai ter os vieses daqueles caras que estão ali alimentando com conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Logo que o Trump ganhou nas eleições dos Estados Unidos, eu fiquei assim um pouco assustada com isso. Aí entrei aqui no Copilot para fazer um teste, né? Que eu adoro fazer um teste no meu Copilot aqui. Já que eu tenho que tê-lo, né, ao meu lado, eu faço essas coisas. Eu virei e botei assim: enumere todas as críticas e os desafios que o Trump causou nos Estados Unidos durante seu primeiro mandato. Aí começou a fazer aquele barulho que ele tá, barulho não, aquele sinal de que ele estava escrevendo, que ia escrever uma porção de coisa. De repente, ele botou uma porção de coisa. Ele elencou uma série de falhas do governo Trump. Aí apagou tudo rapidamente, e botou: desculpe, eu não posso falar sobre isso. Em inglês, respondeu em inglês. Por quê? Porque bateu lá que eu estou pedindo informações negativas sobre o dono dele, né? Que é um dos donos dele, né? Aí eu falei, vou fazer de novo. Deixei um dia. No segundo dia fiz a mesma pergunta, mudando um pouquinho as palavras. Aí ele começou, daqui a pouco ele apagou tudo e falou: desculpe, mas eu não posso falar sobre esse assunto. Aí eu vi, não existe imparcialidade. Então, nenhuma comunicação ela é imparcial, né? Ela é sempre a visão daquele que tem o poder sobre ela, né? E a gente tem vários vídeos bacanas aí que falam sobre a sociedade em rede, sobre a internet. Então, vale a pena a gente buscar todas essas informações e tentar até fazer um caminho contrário a essa desinformação, né? Levar o conhecimento, esclarecer, né? E aí eu trouxe aqui um segundo desafio nesse sentido, né? Como é que a gente lê o mundo? A Janaína falou assim para mim: as crianças não estão sabendo mais falar. O Luciano falou: eu escrevi um pequeno texto de 5 linhas e as pessoas não entenderam o que eu disse. A Roberta falou da desinformação. E aí a gente fica pensando: como é que as pessoas vão viver se elas não conseguem mais ler o mundo, né? Como é que a gente faz essa leitura do mundo? A escola é um segundo momento. Quando eu chego na escola, eu já chego na escola com muita informação familiar, de vida, né? A gente teve aquele convívio familiar, a gente aprendeu uma série de coisas com os nossos pais, nossos irmãos, primos, os vizinhos. Aí a gente já vai para a escola levando uma série de valores que a gente já assimilou. Como é que isso está agora, né, gente? Que valores são esses que as crianças estão levando às novas gerações?
Como é que tá essa turma, essa geração ansiosa? Nunca se teve tanto suicídio na faixa etária dos 9 anos de idade, como a gente está tendo hoje. Isso é eu até comprei daquele Jonathan Haidt, eu comprei os livros dele, ele falou no Roda Viva sobre isso, ele é um psicólogo americano, foi aí que eu comecei a me interessar pela psicologia, e ele vem estudando os adolescentes, né? E ele falou que no mundo cresceu muito a onda de suicídios de jovens. Uma criança de 8, 9 anos que pratica suicídio é complicado, né? Teve um caso americano que causou escândalo porque ele se apaixonou pela IA, que usava a voz de um personagem, né, de um filme que ele gostava muito, a imagem. Então, veja o perigo, né? Tem gente que está fazendo, tá fazendo psicologia, fazendo psicanálise, né, e análise psíquica com IA, gente. Então, assim, tá muito sério, tá muito difícil, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura do mundo? Que a leitura do mundo acalma o nosso coração, né? A gente tem tantas questões que a gente fica indignado aqui, se aborrece ali, tem, às vezes, uma comunicação com ruídos com relação a um vizinho, a um parente. Então, a gente precisa fazer essa leitura do mundo para se acalmar, para se equilibrar, né? Para viver. A gente lê um pouquinho de literatura, né? Tão bom quando a gente lê um livro que a gente se identifica com o personagem. Eu estou lendo agora um livro muito forte que eu recomendo a todos vocês, Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. Esse livro é muito bacana e fala do preconceito, do racismo no Brasil. E assisti um seriado no Netflix que eu amei. Coisa Mais Linda é o nome, Coisa Mais Linda. É o Rio de Janeiro, na década de 50, no surgimento da Bossa Nova, e exatamente, tem uns personagens ali para mim, um deles para mim é Tom Jobim, entendeu? Tem uns personagens bem interessantes, mas a cenografia fantástica do Rio de Janeiro na década de 50, eu acho fantástico quando eles fazem isso nos filmes, né? Botam aqueles carros antigos na rua, pegam a Praia de Copacabana, transformam a Praia de Copacabana na década de 50. É a arte, né, do pessoal do cinema, né, da produção. E mostra uma coisa que eu achei muito importante, como havia muito preconceito naquela época. Hoje continua em muitos aspectos, mas, gente, a mulher não tinha valor nenhum. Nenhum. A mulher não podia ter conta corrente, não podia trabalhar, não podia ter emprego se fosse casada, só com autorização do marido, por escrito. Não poderia ser dona de estabelecimento comercial. Se ela fosse separada, ela era chamada de desquitada. O depoimento dela não tinha valor. Então, nesse seriado que é brasileiro, Coisa Mais Linda, são 4 mulheres, né? Então conta a história dessas mulheres com vidas muito diferentes, uma numa comunidade carente, começando aqui uma comunidade muito famosa aqui chamada Dona Marta, a outra morando, vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, uma outra carioca, uma mulher que era jornalista, que era muito para frentex para sua época, e todo o preconceito, mas olha, é fantástico, muito bem feito, muito bem recortado o roteiro. Então, a gente precisa da arte para nos dar esse suporte, né? Nos ajudar a fazer a leitura do mundo. Então, eu aconselho você, quem puder, dar uma olhadinha nesse seriado no final de semana, curta um pouquinho lá. E aí, olha só essa questão, então. Na aula 2, nós estudamos que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ler o mundo e tudo que permeia a vida é compreensão fundamental para a leitura da palavra, já que as palavras nomeiam aquilo que está no mundo, criando um sistema simbólico. Então, muitas vezes a gente percebe a leitura que a gente faz, o que a gente busca de conhecimento, a gente sempre percebe a partir da nossa ótica, daquele lugar, né, que a gente está. Por exemplo, eu vejo que eu sou classe média, Rio de Janeiro, mulher, né? Mulher branca, classe média, Rio de Janeiro. Aí sempre a gente tem um olhar daquela experiência de socialização que a gente teve. Morei no subúrbio, então eu trouxe da minha infância um olhar diferente daquele coletivo, daquele contexto. E é isso que
essa frase está dizendo para a gente? Dessa forma, cada um enxerga o mundo no horizonte do seu quadro conceitual. Segundo nossos estudos, como se forma o quadro conceitual para a capacidade cognitiva dos indivíduos? O que é um quadro conceitual? Ele é tudo que eu tenho aqui que faz parte da minha vivência. Então, tudo que eu li até hoje, tudo que eu experimentei, que eu vivenciei, seja emocional, seja informação, racional. Então, tudo está aqui guardado, formando esse quadro na minha mente. E a partir dele eu vou fazendo escolhas, eu vou escolhendo. Eu vou me aproximando de algumas ideias, me afasto de outras, passo por novas experiências que modificam alguma coisa. É igual quando a gente está no computador, sabe quando a gente está digitando lá no Word e aparece uma palavra nova que a gente coloca e o Word não reconhece, ele marca. É isso. Aí você vai lá clicar no dicionário para ele assimilar aquela palavra, né? Aí ele passa a não marcar mais. Então, aos poucos, a gente vai aumentando o nosso quadro conceitual. Quanto mais a gente consome leituras, a arte de um modo geral, cinema, teatro, a arte pintura, a poesia, a gente vai recheando esse quadro conceitual. E a gente lê esse quadro conceitual também internamente a partir dessa experiência de mundo vivida que precede a escola, que é essa vivência familiar, social, que a criança já, né, vai construindo. Hoje, uma criança de 5 anos tem mais hora de internet, tem mais informação, vamos dizer assim, para chocar-me, tem mais informação do que Einstein teve a vida inteira. Porque ela acessa YouTube, ela acessa TikTok, tem pai e mãe que deixa, acessa tudo. E numa velocidade absurda, né? Daí os problemas, muito diagnóstico de autismo, que não necessariamente possa ser autismo, pode ser até uma disfunção em razão do excesso de tela, a gente não sabe, enfim, quantos desafios. Então a pergunta é essa: segundo nossos estudos, como se forma o nosso quadro conceitual para a capacidade cognitiva dos indivíduos? Como que a gente pode responder isso? O que vocês acham assim de pista? Para mim, eu acho que a única Ah, maneira do ser humano melhorar é estudando. eu também. Não tem outro jeito de você ganhar dinheiro se você não estudar. Eu Então, também para acho. você ser alguém hoje, você tem que estudar. E, infelizmente, TikTok, Facebook é nós, né, que Da gostamos. nossa geração. Instagram, TikTok, esses trem que eles veem aí. O meu marido, ele chega em casa, a primeira coisa que ele quer fazer é ver isso, porque ele sai do estado mental dele do serviço. É bom, mas pouco e sabendo usar. E para mim, o único jeito de você ser alguém é estudando. Não tem outro jeito. Eu também concordo. Porque a minha geração é da Janaína, provavelmente, né? Nós duas somos mais ou menos próximas. Foi uma geração que falou muito isso, né? Estudar para você conseguir conquistar, ainda mais a mulher. Como diz a Roberta, que a mulher nem votava, né, Roberta? Nem votava. Fala, Paola, querida, e a Roberta? Deixa eu ver quem está na fila aqui. Peraí, vamos ver aqui primeiro quem fala. Bom, a Roberta levantou primeiro, depois a Paola. Vamos lá, Roberta. Eu sempre digo que o conhecimento ninguém tira da gente, né? Verdade. O que a gente consegue adquirir de conhecimento, isso nunca ninguém vai tirar da gente de jeito nenhum. Então, nunca é demais, né? É verdade. Mas conhecimento, aquele buscando o que as informações verídicas, o que de fato a gente tem que absorver, né? Coisas que vão ter sentido para a gente. Eu acho que com essa IA, a gente vai perceber que cada vez mais o ser humano vai ser necessário, porque a IA ela não tem inteligência, né? E aí, como é que fica? A gente vai precisar de alguém, a gente vai chegar um momento que a gente vai, pode ser com uma euforia com a IA, e daqui a pouco ela vai começar a cair e vai precisar do humano ali, com a sua força, né? Fale, Paola. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fazendo um resumão sobre
todo esse contexto, desde épocas em que éramos muito assim, digamos, neandertais, né? E tínhamos o preconceito, a mulher não tinha voz, muitas coisas eram banidas. Hoje essa relação já mudou, porém veio esse impacto de inteligência muito grande, fazendo com que as pessoas se confundam. Antigamente o estudo era muito visado, hoje em dia ele já está mastigado, bem dizer, né? Ironicamente. Então, deixa muito a desejar. Eu tenho 31 anos, sou uma leitora veemente, acredito muito nos estudos, tenho muita fé, e pelo que eu vejo de colegas, de pessoas que trabalham comigo, e elas não têm vontade de estudar, nem de ler, nem de correr atrás de nenhum tipo de estudo para assim, degustar a diversidade e ver o mundo panorâmico que a gente tem de conhecimento. As pessoas estão seladas a verem apenas uma coisa, que é o consumismo. E esse é um grande resumo. Tudo entre as épocas tem o lado bom e o lado ruim, porém, tudo isso tem que entrar em um consenso, né? Em um equilíbrio bacana para que possamos não retardar, mas também não acabar com essa coisa legal que está acontecendo da inclusão, da cultura. Isso é muito legal, essa é uma parte legal que está acontecendo atualmente. Porém, a precariedade de estudos e conhecimento, o consumismo, as informações rápidas estão derretendo cérebros. É verdade. Perfeito, perfeito. E Luciano, diga. Eu concordo com as colegas em relação ao estudo, isso é fundamental. O ser humano só evoluiu porque ele não aceitou, ele continuou querendo mais, se aprimorando, estudando. Mas eu vejo também uma coisa de boa na tecnologia de hoje. Embora tenha muita informação não válida, se a gente se concentrar e conseguir filtrar, dá para tirar da rede muita informação válida. A tecnologia, de certa maneira, ela realmente ela ajuda a gente a estudar um pouco mais. Quando eu teria a oportunidade de fazer uma faculdade se não fosse online? Tudo isso a gente se deve à tecnologia de hoje. Isso. Tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. A gente sabendo explorar, dá para tirar bastante coisa produtiva. Muita coisa é lixo, realmente. Mas até no YouTube a gente consegue tirar alguma coisa que preste. Eu aprendi uma profissão de marcenaria vendo um vídeo de YouTube. Lógico que eu tenho uma boa noção, trabalho com isso há algum tempo, mas muita coisa eu consigo realmente tirar dali. Não É tem só verdade. coisa ruim. É saber utilizar para o nosso benefício, né? Você vê a Exatamente. possibilidade de a gente se conhecer, a possibilidade de a gente conhecer autores, né? Ouvir autores. Antigamente a gente tinha que ir nos lugares, ir na biblioteca. Hoje você acessa bibliotecas virtuais, você tem livros inteiros no formato eletrônico que te permitem. Vocês já deram uma olhadinha, aliás, na BV aqui da Unilê, tá fantástica, viu? Uhum. Eu fiquei encantada com a quantidade de livros interessantes para a gente poder ler, né? Então Você, tem esse lado bom, né? a gente consegue fazer um tour em museus europeus que eles estão Isso. todos eles online hoje, sem sair do Brasil, sem sair da sala. E os sistemas operacionais também nas empresas, né? Sem eles a gente não vivia. Porque hoje é tudo. Aconteceu, a gente está aí, principalmente nos hospitais, né, Luciano? É muito É mais tudo fácil, muito né? rápido, tudo muito rápido. Tem que tudo acontecer em um tempo recorde, ser resolvido rápido, porque lá a coisa é dinâmica. A gente está trabalhando com vida, com pessoas, e tudo tem que ser muito exato e muito rápido. Não dá Olha, para aqui em ficar mandando Poranga, cartinha, não. a médica me consultou e olhou no Google que eu vi que eu tinha, viu? Ah, Foi. é mesmo? Eu Isso vi isso. acontece. Principalmente com Pra- acadêmicos. Os acadêmicos estão começando ainda a carreira, né? Paola, você quer falar mais um pouquinho? Fale.
É bacana lembrar de uma frase que Gilberto Gil falou: o tempo é rei. E hoje É, nós vivemos na corrida dos ratos, tempo é rei. aonde essa força de expressão acaba que nós nos desgastamos tanto, mas tanto, tanto, que não sobra tempo para adquirir conhecimento. Isso é E às verdade. A vezes sociedade do parar, cansaço, né? respirar. Eu sonho com o tempo de ir à prefeitura e sentar na grama e ler um livro. Eu não estou tendo tempo para isso. Ah, mas isso é verdade. Eu também estou pensando, eu ando E isso é sonhando assim. sufocante. Isso é sufocante. É, Você saber que pode, mas ser manipulado de um jeito tão mirabolante que acaba vivendo nessa corrida maluca. é verdade. Eu, então, que amo ler. Olha só, eu tenho uma porção de coisa aqui, né, para ler. A gente tem que buscar outras alternativas, né? Aí eu pensei aqui em uma resposta, gente, vou compartilhar com vocês. Só uma sugestão de gabarito, né, que eu fiz para mim mesma, né? Na aula, identificamos a afirmativa segundo a qual a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, antes de aprender a ler e escrever, o ser humano interpreta o mundo ao seu redor por meio de suas vivências. Ler o mundo significa buscar compreender o lugar no qual estamos inseridos, a nossa cultura, os vieses históricos nos quais estamos mergulhados e nossos valores compartilhados, né? Nós estamos mergulhados em vieses históricos, nós temos muitos vieses que às vezes são bons e outros não, né? Com a educação formal, podemos alargar nossa compreensão sobre o contexto social, sobre os aspectos psicológicos e emocionais, podemos compreender e vivenciar a empatia, alargar o nosso quadro conceitual. A leitura amplia a capacidade cognitiva, motiva o interesse em aprender, fortalece o autoconhecimento, a autoestima, trabalha a atenção, a memória. Cada um de nós enxerga o mundo por meio do seu quadro conceitual. Então, eu enxergo o mundo a partir de tudo que eu já vivenciei. Então, eu posso enxergar até aqui, o meu colega que vivenciou muito mais do que eu, ele consegue ver mais longe e assim vai, né? Cada um vai tendo sua ótica a partir do seu lugar de fala, do seu lugar de existência. Então, na verdade, o conhecimento ele nos propicia viver melhor, porque a gente se situa nesse mundo, a gente se compreende e procura compreender o outro que é diferente da gente. Essa que é a grande ideia, né? A gente buscar. Como é que a gente se humaniza? A gente se humaniza pela arte. A gente se humaniza, e a arte no sentido amplo, né? A arte pode ser a música, a arte pode ser a pintura, pode ser a literatura, a poesia, a arte de um modo geral, né? Ela nos humaniza, ela nos descansa. É como se ela ligasse um botãozinho aqui no nosso cérebro que ela nos relaxa. Eu, por exemplo, Janaína, diferente do seu marido, sabe o que eu descobri? Eu inventei para descansar minha mente depois de uma semana de trabalho, pintura. Então, sexta-noite. Eu paro o trabalho às 18 horas e aí eu falo, agora é comigo. Aí eu vou para minha aula de pintura. Estou aprendendo a pintar. Aí já estou pintando quadros e tal, quadros pequenos ainda, 33 por 40, nada muito grande, mas já pinto vários quadros, né? Aí, uma vez, aí falei, tá devagar, tem que ir um pouquinho mais rápido. Aí eu faço aula de piano agora, inventei de aprender piano também, do zero. Aí, quarta-feira, na hora do almoço, o único horário que eu tenho. Aí eu vou, ou eu consigo almoçar muito rápido antes ou depois, mas eu paro aquela horinha e toco. Eu faço outras sinapses cerebrais. E isso é que grande, é o grande momento para ampliar conhecimentos, né? Você faz outras sinapses cerebrais, aí você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, a gente precisa dessa ampliação. E veja como a linguagem, ela é fundamental, porque sem ela eu não consigo nada. Sem ela eu não consigo pintar, sem ela eu não consigo tocar piano, sem ela eu não consigo falar, sem ela eu não tenho, né, as relações entre as pessoas. Então, como a linguagem é fundamental, né? Então, viram um exemplo de uma questão discursiva?
uma problematização para vocês pensarem sobre um conceito que era exatamente o que estava na nossa aula, sobre a leitura do mundo precedendo a leitura da palavra. E aí, gente, eu lembrei de Saramago, né? E trouxe essa imagem dessa senhora com os olhos tão bonitos, né? Olhando assim com o olhar de muitos anos vividos, né? Cada um de nós vê o mundo com os olhos que tem. E os olhos veem o que querem. Os olhos fazem a diversidade do mundo e fabricam as maravilhas, ainda que sejam de pedra, e altas proas, ainda que sejam de ilusão. Essa é uma frase de Saramago. E é verdade. Os nossos olhos vão enxergar o mundo que a gente quer, que é o mundo que o nosso quadro conceitual vai construir, né? Aí é que é a fonte dos desafios da vida, né? Que cada um pode ter um olhar e querer impor o seu olhar ao outro, né? Esse que é o problema, né? Então, achei tão bonita essa frase de Saramago e trouxe aqui pra gente. Então, gente, a nossa disciplina, ela é rápida, daqui a pouco a gente já está acabando, vocês já estão indo para outra. Eu sempre dou a dica de aproveitem, elaborem resumos, estudem fazendo resumos, que é muito bom, porque você está trabalhando a compreensão, a linguagem escrita. E resumir é você transformar com a sua linguagem aquilo que você está compreendendo ali, né? Sempre eu gostei de ter essa ideia assim, quando eu leio alguma coisa, como eu explicaria para uma criança? Aí eu começo a trabalhar aquele conteúdo que eu estou lendo, para poder decodificar mesmo, né? Como eu explicaria isso para uma criança? Aí é uma ficção que eu crio para mim mesma para poder estudar e tentar compreender. Uso o dicionário o tempo todo. Hoje a gente tem vários dicionários digitais, né? Isso é muito bom. Então eu uso, vou pesquiso, vejo o sentido da palavra. Aí vou buscar, às vezes, aproveitem todos aqueles saiba mais, clique aqui, acesse, vai lá onde tem aquele link, dá uma lida naquela informação, porque é para exatamente incentivar esse espírito de pesquisa que a gente tem, né? Quando a gente está na universidade é muito importante, né? E essa experiência é singular. Então, acessem tudo que vocês puderem, né? Porque eu posso dizer para vocês uma coisa que eu nunca mais esqueci, que uma amiga minha, engenheira, que gosta muito de ler, me disse. Ela disse assim para mim: Olha, uma pessoa, se ela passa fome, a gente consegue resolver, porque a gente pode dar comida para ela. E a gente vai resolver. E a gente vai poder suprir, e se ela tiver alguma deficiência orgânica, a gente tem a medicação que a gente vai poder suprir. Agora, quando a gente não dá o conhecimento a uma pessoa, a gente destrói essa pessoa pelo resto da vida, porque ela não vai conseguir recuperar isso mais à frente. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Uma engenheira me falando isso, ela não é professora, ela é engenheira, trabalha na área de engenharia. E eu fiquei pensando, não é que ela tem razão? Se eu tiro das pessoas o direito à educação, ao estudo, ao conhecimento, eu estou destruindo, né? Eu estou destruindo a pessoa, porque ela não vai ter a chance nenhuma de seguir adiante, né? Como disse a Janaína, só tem um caminho, é o estudo. E quando você tira essa oportunidade, você realmente destrói o futuro de alguém, né? Aí por isso que eu botei essa frase aqui também, que eu achei na internet, ela não tem o autor, tem um nome lá, porque eu não sei se realmente é o autor, né? Mas eu achei ela muito bonita e botei o link aqui. Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna. Então, quando a gente tira a educação, o conhecimento de alguém, né? De experimentar a arte, de experimentar a vida, né? Na sua simplicidade e o descanso, como disse bem a Paola, a gente não tem um descanso, a gente tira todos os caminhos de dignidade para uma pessoa, né? Eu, pelo menos, penso, eu sinto dessa forma, né? O que que você fala sobre isso, Roberta? Diga. O som tá fechado, o som tá fechado. Pois é, o que eu gosto de fazer também para estudar, eu baixo o livro da matéria e encaderno, e ali eu faço todas as minhas anotações, né? Que eu acho
Você gosta de rabiscar também, né? Eu Ah, também eu gosto. sou do visual ali, né? Aham. Pegar, escrever, anotar, porque eu acho que quando a gente escreve, a gente memoriza, né? Isso é verdade, gente. Eu tenho essa facilidade de meus livros são todos assim, rabiscados, eu dialogo com os autores, né? Eu vou falando, é a forma que eu tenho de aprender. A Beatriz também, Luciano também. A gente tem um estojo gigante, né? Eu tenho meu estojo aqui com muitas coisas. É Mas é muito maravilhoso. bom, gente. E é muito bom poder estudar, né? E Ó, isso eu não tem aqui em preço. Votuporanga eu sou muito pobre, eu sempre fui muito pobre. Aham. O meu irmão, ele sempre foi mais estudar e eu queria ganhar dinheiro para ter as coisas. Depois que eu consegui ganhar dinheiro, eu falei assim, agora eu vou ter filho. Aí Deus não deixou. Aí eu falei assim, então com 40 anos eu comecei a estudar, comecei agora. De Tá novo, eu já certo. tenho uma formação, Sim. mas agora eu quero estudar para concurso para ganhar mais, para ser alguém. Aí eu comecei a estudar, sou bancária hoje e estou estudando mais ainda para concurso. Que bom. Mas você já é alguém, Janaína, e muito especial. Você tem a certeza. Sou nada, eu vou ser É. ainda. Você porque você já é alguém que está aí estudando, mostrando pelo exemplo, né? Então a gente sempre é exemplo para alguém. Às vezes no nosso trabalho, no nosso entorno, a gente não percebe, mas sempre a gente é exemplo para alguém, né? Estudar e trabalhar já mostra aí que você já é. É, Tenha certeza, tenha não tinha certeza. pensado nisso, viu, Clara? Você Obrigada. já é alguém muito especial, né? Porque nem todo mundo valoriza, né, o conhecimento. Então, a gente está aqui construindo o nosso caminho, a nossa jornada para viver melhor. Olha, lá na BV tem todos os livros daquele autor. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele, que eu sei, o nome, eu não gosto de arriscar, que aqui tem uma estante também, tá, gente? É por isso que eu tô olhando. Aquele que eu sempre Byung-Chul Han, eu sempre erro o nome dele, que é Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, tem todos lá. Vale a pena, Janaína, dar uma olhadinha, você vai gostar. Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, é porque eu mudei de posição aqui os livros, agora eu não estou achando para ver direitinho, mas são maravilhosos. Deixa eu ver se está desse lado de cá, agora eu não estou vendo. Mas são maravilhosos. Então vamos ler bastante. Tá com o áudio fechado, Janaína. Você já viu um do José Saramago que fala da Ó, cegueira? o ensaio sobre a cegueira. Sim. Isso. Tem o filme e Ah, não tem o livro. sabia. Tem o filme. O filme foi inteiramente gravado em São Paulo, hein, pessoal aí de São Paulo? Foi inteiramente gravado em São Paulo. O filme é impactante, vejam. O livro é maravilhoso, tá? E o filme é impactante. Tem muitos filmes bons, tá? E para a gente deixar aqui uma crítica sobre a sociedade da tecnologia e da informação, eu estava vendo naquele Black Mirror, não sei se vocês gostam, acho que é no episódio, na sétima temporada, tem um lá que fala, é um caso, não vou dar spoiler, não, mas é uma história em que as pessoas vivem numa cidade que você só entra e sai dos lugares dependendo da quantidade de curtidas que vocês têm. Então, todo mundo está conectado, então as pessoas passam por você e você, sendo simpática, ganha uma curtida. Aí, quem tem acima de tantos pontos pode frequentar certos lugares da cidade. Quem não tem, passa por constrangimentos. Então, é uma crítica muito interessante e vale a pena ver esse episódio. Eu esqueci o nome desse episódio, mas você bota assim na internet, episódio do Black Mirror das curtidas na internet. Então ele faz uma crítica a essa sociedade hoje que está viciada em telas, tá valorizando o que não é tão importante e deixando de olhar para coisas que são mais importantes, né? Eu vou dar a palavra agora para a Paola. Diga, Paola. Tem um filme que ele foi feito em 2007, o nome dele é Ah, Escritores da Liberdade. Eu não opa, sei se deixa eu alguém. anotar. Não vi. Escritores da Liberdade. Se tiver a oportunidade de assistir, é um filme onde uma professora que busca paixão pela profissão,
ela entra em uma universidade, uma escola dos Estados Unidos e dá aula para o pessoal do subúrbio. E muitos têm contato com uma situação precária. E ela consegue reverter tudo isso à leitura. E essa história é real, aconteceu, e esse nome já diz tudo, né, sobre o filme. E a questão que você falou, Janaína, sobre a pobreza, ela também é relativa, pois só o seu buscar já é a maior vitória, porque nem todo mundo tem essa atitude. A preguiça é um dos maiores pecados que nós temos. E quem busca, conhece, quem conhece, se delicia. É verdade. Por isso que eu falei que ela já era. Ela já era. É isso aí, gente. Maravilha. Então, meus queridos, chegamos ao fim do nosso encontro. Foi aqui eu coloquei só a referência das imagens. Foi um prazer imenso estar aqui, conhecer vocês, né? É muito bom poder a gente se ver, né? Porque ali no fórum a gente só vê as fotos um do outro, ali as imagens, as siglas, os nomes, e aqui a gente teve a oportunidade de se conhecer um pouquinho, né? Então foi muito bom mesmo. Eu vou baixar mais uma vez a lista de presença, que eu não sei se alguém chegou a sair ou a entrar, né? Ao longo do caminho. Então, quem quiser, se quiser, pode me seguir lá nas redes, né? Estou lá com a professora Clara Brum, né, para a gente continuar o nosso contato. Desejo que todos tenham, vamos dizer assim, um desenvolvimento excelente na disciplina e no curso de cada um, uma jornada com muito sucesso, e buscando mesmo, buscando cada vez mais, fazendo essas certificações, estudando bastante, e lendo um pouquinho também de filosofia, gente. Filosofia é muito legal, uma rodada assim de filosofia. Ler o Mito da Caverna de Platão, né? Fazer umas leituras bacanas, ler um pouquinho de mitologia, nossa, é tão bom. E isso traz um conforto no nosso coração, porque a gente vai entendendo melhor a nossa vida, o momento histórico no qual a gente está, que é difícil, né? Um momento de guerras, um momento de, de algumas situações difíceis, né? Enquanto humanidade. Então, a gente vai vendo o mundo e vai se entendendo um pouco melhor. Então, desejo um bom desempenho nas disciplinas e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Podem colocar lá no fórum dúvidas, no fórum informação, eu sempre vou dando passo a passo, né, as questões importantes que a gente precisa realizar na disciplina. E daqui a pouco a gente já está encerrando tudo. O meu e-mail está lá no nosso ambiente, é clara.oliveira, o resto é tudo igual como dos outros professores, clara.oliveira@unileia.edu.br, tá? Quem precisar qualquer coisa, manda e-mail para mim, ou vai lá no fórum, né? Coloca. A Paola colocou aqui, sonhar custa caro. Peraí, opa, deixa eu abrir aqui, porque saí do... Ô, Sonhar Clara, custa caro. é no Instagram, Clara Brum? É Clara Brum, professora Clara Brum. Prof. Clara Brum. Deixa eu botar aqui para vocês. Quem quiser, @prof, né? Clara Brum. Já achei. E podemos ir trocando conteúdos, né, gente? Estudando, incentivando, porque é assim. E a gente vai, todo mundo vai conseguir, vai ter um bom desempenho e vai fechar com chave de ouro essa jornada, né, do estudo. Então, gente, um bom descanso para vocês. Foi um prazer conhecê-los e conhecê-las. E a gente vai se falando, quem sabe aí mais à frente em outra disciplina, né? Tem outras disciplinas jurídicas que eu também leciono. Então a gente pode ainda se encontrar em alguns momentos, né? Um beijo grande para vocês. Então, cada um aqui hoje participou da atividade. Nós fizemos aqui duas questões juntos, né? E nós temos aí, então, 30 pontos extras, né, para cada um nessa disciplina. Que eu tenho certeza que nem vocês vão precisar, né? Mas é sempre bom ter, né, uma pontuaçãozinha ali a mais, né? Para ficar tranquilo. Um beijo grande para vocês, sucesso nos estudos e qualquer coisa eu estou aqui, tá? Ai, amei. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de Tchau, Boa bom gente. para vocês. noite. Depois Tchau. me contem se vocês viram Black Mirror e esse seriado, coisa mais linda, tá? O que vocês acharam? Ah, já marquei aqui. Olhem com os olhos assim para entender todas as dinâmicas ali colocadas.
Um beijo. Ainda mais as mulheres, hein? Ainda mais as mulheres. Vou parar a gravação. Foi um prazer O conhecê-la. prazer é meu, querida.